Oi pessoal, aqui Joel Uchoa, advogado imobiliário e sócio do escritório Cacaso, Escola e Maciel Uchoa Advogados, membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário da UAB de São Paulo e advogado especialista pela Universidade AMB Morumbi de São Paulo. E hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito interessante a respeito da uso capião extrajudicial. Nós vamos falar da ata notarial de uso capião. Esse instrumento que é mandatório para a regularização de imóveis através de uso capião, e eu vim tentar aqui contribuir com a solução de algumas dúvidas que eu venho recebendo de colegas e clientes a respeito desse procedimento. Então, primeiramente, a gente tem que entender que a ata notarial de uso capião é um instrumento de prova. A natureza jurídica dela é de escritura pública, com força e fé pública, capaz de comprovar a existência de fatos e elementos de direitos, capaz de propiciar o exercício de direitos. A gente vai trazer aqui a visão da ata notarial apenas para efeitos do procedimento de instrução de uso capião extrajudicial. A ata notarial ela tem previsão no artigo 384 do Código de Processo Civil 2015 e também está prevista no procedimento de regularização de imóveis por uso capião extrajudicial, notadamente no provimento 65 de 17, além das normas das corregedorias gerais de justiça dos tribunais dos estados. Aqui em São Paulo, a corregedoria ela tratou disso um provimento próprio. Então, temos o CNJ com o provimento 65, tem a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, que tratou desse assunto também. Então, a ata notarial, ela tem força probante no processo de uso capião e ela se presta a comprovar minimamente os elementos da existência do direito de uso capi. Não preciso trazer muitos esclarecimentos a respeito disso, mas já é público que o uso capião ela é uma forma de prescrição aquisitiva originária da propriedade e não derivada, tá? Então não há que se falar em procedimento sucessório para exercício desse direito. Então já existem diversas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo favoráveis e também na jurisprudência nacional, diversas decisões favoráveis ao procedimento de uso capião extrajudicial, em que não há necessidade de prover um eventual inventário existente na cadeia sucessória da posse. Mas sem adentrar nesse mérito, desse detalhe, vamos falar da ata notarial. A ata, como eu disse no início, ela é um documento público, ela é uma escritura pública. Qual que é a diferença dela para a escritura pública? A diferença é que na ata notarial, o tabelião responsável, o escrevente a seu mando, ele constata os elementos da uso capião. Ou seja, ele não insere na ata aquilo que eu, parte, estou dizendo. Ele insere na ata aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele tem provas, né, encartadas no processo de requerimento que deem ensejo a fazer-se constar na ata que ali estão os elementos da posse. Então, quando se deseja lavrar uma ata notarial, apresenta-se requerimento formal ao notário, ao cartório de notas, para que ele lavre o ato. E para que ele lavre o ato, ele poderá comparecer in loco, para efeitos da uso capião, como disse, para constatar que o imóvel é aquele, que está naquele endereço, que quem reside naquele imóvel é o requerente, que há tantos anos o requerente reside ali, que junta documentos que comprovam esse exercício contínuo, pacífico e ininterrupto da posse sobre o imóvel. Então, todos esses elementos constatativos, não sou eu que solicito ao tabelião para que faça constar, mas ele precisa constatar propriamente que ali existem esses elementos e assim ele lavra a ata notarial, que nada mais é do que uma escritura pública com força e fé pública capaz de instruir indícios de existência de uso capião sobre determinado bem imóvel, tá? Então, pessoal, a ata notarial ela é um documento público, como se uma escritura fosse.
A diferença entre a escritura pública e a ata é aquilo que eu acabei de falar. Na escritura pública, por exemplo, como a de compra e venda, o tabelião, ele manifesta a vontade das partes. Uma deseja vender, a outra deseja comprar. Então, na escritura pública de compra e venda, por exemplo, você tem a manifestação de vontade das partes. Na ata notarial, não. Na ata notarial, o tabelião vai até o local e ele próprio constata aquilo que deve constar na ata. Então, é uma constatação. Ele não manifesta a minha vontade do que deva constar na ata. Então, eu não posso dizer, por exemplo, o tabelião que insira na ata que o imóvel é urbano. Ele tem que constatar que esse imóvel é urbano. Como faz isso? Através de um simples documento de IPTU, que ele possa constatar que aquele imóvel, através do ente público, é um imóvel considerado urbano. Então, não sou eu quem digo. São os elementos que ele consegue ver, enxergar, consegue sentir, consegue abstrair do ambiente e que ele transporta para a ata notarial. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter da ata notarial de uso capião. Por isso é importante a elaboração dessa ata, pois ela vai para o registro de imóveis e será utilizada pelo oficial para que sirva como instrumento probante. Então, um segundo ponto que a gente pode agora caminhar é aonde deve ser solicitada essa ata notarial. A ata notarial, ela deve ser solicitada no tabelionato do município onde esteja localizado o imóvel. Ou seja, se o imóvel está em São Paulo, qualquer tabelionato do município de São Paulo poderá lavrar essa ata. Eu não posso ter um imóvel em Cotia e solicitar um tabelião de notas de São Paulo para lavrar a ata notarial de Cotia. Cada circunscrição imobiliária, ou seja, cada município, terão os seus oficiais de registro e os seus tabelionatos, salvo aquelas circunscrições que têm, obviamente, o acúmulo de funções públicas, como, por exemplo, tem cartório de registro que também é tabelionato e vice-versa, e assim por diante. Então, em regra, o tabelião de notas que lavra a ata notarial deve ser o da circunscrição do município do imóvel que será objeto da uso capião, certo? Poderá também haver a hipótese de lavraturas de atas complementares, que são atas que servem para esclarecer determinados pontos, né, que o oficial de registro, no momento do requerimento, poderá considerar relevantes para constatação e evidenciar os elementos da posse passíveis de uso capi. E aí, nesse caso, a gente pode ter a lavratura da ata complementar, que também pode ter a hipótese de o imóvel, de repente o imóvel é muito grande, com muitos metros quadrados, e ele está uma parte no município de Cotia e uma parte no município de Jandira, por exemplo, né? Então, quando existe essa competência dupla, né? Uma parte do imóvel está em Cotia, outra parte do imóvel está em Itapevi, o que acontece? Tem que ser lavrada uma ata da parte que corresponde a Cotia e uma parte que corresponde a Itapevi, até para poder considerar o respeito ao princípio da legalidade, o princípio da individualidade e o princípio também da perfeita identificação, qualificação do imóvel que será objeto da uso capião, tá? Então não pode haver dúvidas. A ata notarial, então a gente já falou do que se trata, o que deve constar nela, onde ela deve ser requerida, e agora vamos para o item 3, que trata-se dos valores. O provimento, pessoal, o provimento 65 de 17 do CNJ, ele traz claramente o valor da base de cálculo para efeito de custas e emolumentos cartorários para processar o uso capião extrajudicial é o valor venal para fins de IPTU.
Não existe outra coisa, não existe valor venal de referência, não existe valor venal disso ou daquilo. É o valor venal para fins de IPTU. Fora dessas balizas, não existe, tá? Então, a base de cálculo dos emolumentos deve respeitar ou dever-se-á respeitar a base de cálculo do IPTU do imóvel. Não interessa o valor. Tem casos aqui que eu conheço em que não é aceito o valor do IPTU porque é muito baixo. Paciência, né? Vamos combinar que a lei, o provimento fala que a base de cálculo do IPTU, eu não posso estabelecer um valor diverso, porque isso corresponde a uma cobrança em excesso, né, de emolumentos e demais custas procedimentais. Então, é bom que se tenha cautela nesse ponto. Mas, esclarecendo para vocês que o valor base de cálculo deve ser o do IPTU. Então, é isso. A ata notarial ela é um instrumento probante, é uma escritura pública que pode servir para instruir e deve instruir o procedimento de uso capião extrajudicial para, ao final, obtermos a segurança jurídica necessária ao final do processo. Então, muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo do vídeo que eu tento responder para vocês de maneira mais clara e objetiva possível, mas é importante que a gente democratize a informação e traga para vocês soluções práticas, soluções que possam fazer sentido para um processo de regularização menos burocrático, mais seguro, mais econômico. O direito ele é muito amplo, mas nós advogados que atuamos nessa seara do direito imobiliário, sabemos o quanto é custoso e o quanto é demorado e burocrático esses procedimentos de regularização. Então, não basta simplesmente pleitear o direito, mas precisa-se saber pleitear esse direito. Então, eu sempre digo que o princípio base para que se consiga um processo de uso capião extrajudicial coeso, rápido e eficiente, de maneira a trazer segurança jurídica para todas as partes, seja o oficial, seja o interessado, seja os advogados, é com clareza e simplicidade nos requerimentos, objetividade, e é isso que importa, tá? Para finalizar, apenas para encerrar esse ponto aqui com vocês, o pleito de uso capião extrajudicial também ele deve acontecer no município onde se localiza o imóvel. Se o município tiver mais de um cartório de registro de imóveis, precisa-se verificar qual a competência de cada um para verificar em qual delas se encaixa o imóvel que será objeto da uso capião, tá? Então é isso. Depois eu trago mais dicas para vocês sobre as peças técnicas, porque são a partir delas que a gente vai ter aí um resultado bastante efetivo na regularização. Quando se começa o primeiro passo, dando um início, né, com as peças técnicas bem feitas, bem elaboradas, com informações robustas, claras e oficiais, você transfere para o responsável da parte seguinte do processo a segurança que ele precisa de que o pleito é justo e o pleito merece ser atendido. Então é isso, pessoal. Agradeço, deixo aqui com vocês o assunto que é muito instigante, muito legal de se falar. E se tiverem dúvidas, podem falar aqui embaixo do vídeo, que eu procuro responder para vocês com o mais tempo hábil possível. Um grande abraço, até a próxima e em breve eu volto com um novo vídeo falando sobre peças técnicas para a instrução do procedimento de uso capião extrajudicial. Um grande abraço e até lá!